Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia dessa noite tem um tema muito bacana. Vamos falar sobre médicos santos, santos médicos, né? Pessoas que dedicaram sua vida na medicina, mas que também tiveram uma vida exemplar, com virtudes heróicas reconhecidas pela igreja. E vamos dar ênfase sobre a vida de dois desses santos, dois leigos, os dois italianos, um do norte da Itália e um do sul da Itália. Durante a conversa a gente vai explicar um pouco melhor. São José Moscati e Santa Gianna Beretta Molla. A gente tem um livro para sortear durante a nossa conversa, enquanto a gente está batendo papo aqui. Você liga para deixar o seu nome para participar desse livro. É Tempo de Ser Curado, Restaurado e Liberto. É o livro que sortearemos hoje no final do nosso programa. Vai ligando enquanto a gente conversa. Padre Guido, sim. Já a gente entra... e lembrando, temos uma entrevista, uma matéria com a família, né, daqui do Brasil, que recebeu o milagre que possibilitou a canonização de Santa Gianna Beretta Molla. Você não conhece essa história? Assista o programa de hoje que você vai ficar por dentro. Antes da gente entrar na vida de São José Moscati, Gianna Beretta Molla, Padre Guido, eu gosto sempre que o senhor traz para a gente o fundamento bíblico, né? Sim. Esse assunto, santos médicos, de que maneira a gente poderia buscar um embasamento bíblico? Bom, em primeiro lugar, Diácono Eric, com uma certa facilidade nós encontramos passagens bíblicas referentes às curas e até milagres operados por profetas para pessoas doentes. Por exemplo, destacamos no primeiro e segundo livro dos Reis, falando do Antigo Testamento, os 7 milagres do profeta Elias e os 14 milagres operados por Deus, é claro, através do profeta Eliseu. E destacamos que os dois, seja Elias como também Eliseu, chegaram até a ressuscitar pessoas falecidas. Certo. Né? Por isso, podemos dizer logo que a presença da cura física é marcante já no Antigo Testamento. Faz parte, inclusive, daquele equilíbrio perfeito da pessoa humana. Os latinos usavam aquela expressão mens sana in corpore sano. Isto é, a mente se torna ótima quando está dentro de um corpo também com boa saúde. E digamos a verdade, meus amigos, que se dependesse de nós, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina. Às vezes, um calo no pé ou até uma dor de dente, já entramos em, digamos, uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque gostamos de manter o perfeito equilíbrio do nosso corpo. E é verdade, Padre Guido. E no Novo Testamento, Jesus, inclusive, obviamente, a gente também... De certa forma, acho que podemos chamar de um título dado a Cristo, que é o médico dos médicos. Sim. Né? Nenhuma pessoa que se aproximou com algum tipo de doença de Jesus ficou sem resposta. Né? Todas as pessoas foram curadas. Perfeito. Inclusive, Diácono Eric, se quiséssemos também fazer uma pesquisa a respeito das curas ou milagres operados por Jesus, temos a expressão de São João que diz que não seriam suficientes as bibliotecas do mundo para conter o relato. Porém, os 4 evangelistas relatam 36 milagres de Jesus, em 2 categorias: 24 curas ou milagres para pessoas doentes ou até mortas, né? E os outros 12 milagres quando Jesus supera as forças da natureza. Por exemplo, multiplica o pão e o peixe, caminha em cima das águas, acalma o mar, etc. Né? Certo. Mas a grande preferência de Jesus foram exatamente as pessoas doentes. Já que o senhor deu um exemplo no Antigo Testamento, está falando agora do Novo Testamento, diretamente da ação do nosso Senhor Jesus Cristo, dá para afirmar então, Padre Guido, que a saúde física é um objetivo, uma preocupação, vamos dizer, central da história sagrada? Digamos que cada um de nós quer o seu equilíbrio perfeito físico. Certo. E que, naturalmente, até o mesmo Jesus, tantas vezes, antes ainda de anunciar a palavra, realizava curas, até milagrosas, porque precisamos todos manter esta perfeição dentro do nosso modo de ser e de agir. Portanto, quando Jesus envia os seus apóstolos, ele envia os apóstolos, vejam só, meus amigos, com frases típicas: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Pode conferir, meus amigos, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8.
Como também no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6, temos a famosa expressão de Pedro diante daquele homem aleijado na porta do templo de Jerusalém: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e caminha. E o cara começou mesmo, ficou completamente curado naquela hora. E tem uma passagem ainda relacionada a São Pedro, né, Padre, que está narrado em Atos também, né? Sim, foi uma frase muito bela. Obrigado por esta colocação. Foi exatamente na semana passada, semana de Páscoa, quando seja Pedro como também João, após ter passado uma noite na cadeia, foram apresentados ao tribunal. E o chefe, o juiz, perguntou para os dois: mas quem que dá autoridade para vocês de fazer até milagres? Em nome de quem vocês fazem? E Pedro respondeu: em nome de Jesus que vocês mataram. Olha, uma profissão muito eloquente e que fala por si mesma. Isto é, em nome de Jesus se realizam todas as curas. Meus amigos, até é bom que os senhores saibam que quem opera uma cura, um milagre, é sempre Deus, que se serve da intercessão, seja de Nossa Senhora, como também dos santos. Quando nós fazemos um pedido para um santo, uma santa, que faz parte da nossa devoção pessoal, meus amigos, é claro que os santos ouvem os nossos pedidos e são eles que intercedem diante de Deus, porque Deus é autor das nossas curas. O tema do Eclésia de hoje, estamos falando sobre santos médicos. A gente vai falar basicamente sobre a vida de dois santos leigos, que no mês de abril a gente lembra a memória litúrgica desses dois santos, São José Moscati e Santa Giana Beretta Molla. A gente já vai entrar na história deles. Mas antes ainda, Padre Guido, na igreja primitiva, sim, e até mesmo um dos evangelistas tinha médico no meio. Sim, Lucas Medici Carissime, está escrito em língua latina, né, na expressão de São Paulo. Sim, temos o evangelista Lucas, que era médico, e também temos, nos primeiros tempos da igreja, dois santos gêmeos, que são venerados como santos médicos, Cosme e Damião. Ah, é verdade. Eles viveram no quarto século na Síria, foram martirizados, inclusive, a título de curiosidade, mas que tem um grande valor, bem dentro do antigo Fórum de Roma, foi construída uma basílica dedicada a estes dois santos gêmeos, Cosme e Damião. Tem muita crendice popular, muita lenda, muita distorção sobre essas duas figuras, São Cosme e São Damião, mas se trata então de dois santos, dois irmãos gêmeos e médicos. E não esqueçamos, inclusive, que tivemos na história da igreja muitas ordens religiosas que até hoje, inclusive, continuam praticando a arte, né, da disciplina da medicina, descobrindo novos recursos para conseguir a saúde das pessoas. É bem lembrado, porque no mundo todo a igreja sustenta casas de saúde, Santa Casa de Misericórdia, isso está espalhado pelo mundo todo, todos os continentes, a presença da igreja e esse trabalho diretamente com a saúde. Inclusive, o grande santo dos nossos dias, Padre Pio de Pietrelcina, que construiu aquela casa, em língua italiana, Sollievo della Sofferenza, alívio do sofrimento, que é um dos maiores hospitais que se destacam no mundo inteiro, até pelos recursos que apresenta a vantagem das pessoas que sofrem. Tá certo, Padre Guido. Vamos dar então uma palavrinha sobre um dos dois personagens que destacamos para falar na noite de hoje, assim para o nosso público conhecer um pouco mais. São José Moscati, leigo, médico, do sul da Itália, Padre Guido? Sim, ele é natural da cidade de Benevento, perto de Nápoles. José é Giuseppe em língua italiana. Ele nasceu no ano 1880 e veio falecer no ano 1927, somente com 47 anos de idade. A gente acompanha agora há pouco uma imagem de São José Moscati.
morreu jovem, né, Padre Guido? Muito jovem. Ele é de uma família, digamos assim, íntegra, de profundo conhecimento da vida e das responsabilidades cristãs. Teve a possibilidade de frequentar os cursos superiores, apaixonou-se pela medicina, destacando-se nos trabalhos de pesquisa e no laboratório. Ele sabia conjugar muito bem as suas obrigações cristãs com a sua profissão. Ele tinha, imitando Jesus bem de perto, compaixão e cuidado com as pessoas doentes. Enquanto o senhor está falando, Padre Guido, essa imagem que a gente está vendo, sim, provavelmente se trata de uma imagem de São José Moscati, que está ali ao centro, e colegas, né? Colegas médicos, né? Porque toda a biografia, todo o que se trata, artigos relacionados à vida de São José Moscati, destaca que era um grande médico, um cientista, não era mais um na fila, né, Padre Guido? Não. Aliás, pelo contrário, ele foi convidado e aceitou muitos convites até para dar uma palavra em congressos internacionais. Sobretudo se destaca o Congresso da Medicina na cidade de Viena, capital da Áustria, e Londres, em Paris também ele esteve, apresentando teorias. Repito que gostava muito de fazer análises no laboratório, né? Olha só, e a gente atendia todas as pessoas que o procuravam, mas numa maneira gratuita e, sobretudo, nunca olhava pelo relógio. Inclusive, está documentado, Diácono Eric, que ao término da sua jornada intensa de trabalho, quando ele chegava em casa, encontrava outra fila de pessoas que não tinham recursos e tantas vezes, inclusive, ele mesmo, além de atender, dava até remédios gratuitamente e, diante de condições, digamos, de vida não das melhores de muitas pessoas, dava até um dinheiro para poder, pelo menos, comprar até uma comidinha. Daí que veio o título de pai dos pobres, né? Exato. Médico e pai dos pobres. Tem um detalhe relacionado à profissão que eu já quero perguntar para o senhor, muito profundo, muito bonito da obra dele. Mas antes de eu ainda perguntar isso, se o senhor entrar nesse assunto, me parece que desde jovem ele teve uma educação católica e desde cedo resolveu fazer uma consagração, ainda que como leigo, né? Pois foi leigo, né? Como eu disse, os dois médicos que estamos falando hoje, leigo, tanto Santa Giana, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como José Moscati, leigos, né? E fez uma consagração aos 17 anos, Padre Guido. Ele já entregou toda a sua castidade a Deus? Sim, é verdade. Fez um voto de castidade consagrando-se inteiramente a Deus. Ed é interessante esta sua colocação, Diácono Eli, para compreender que ele estava cheio de entusiasmo, acreditava plenamente na capacidade que tinha de aprofundar os estudos da medicina. E, sobretudo, sabendo que a medicina tem como consequência uma doação sem limites para os doentes, ele fez, digamos assim, da medicina o caminho mais prático para consagrar-se inteiramente a Deus. Inclusive, mais do que, digamos assim, o trabalho manual, fruto da sua inteligência, ele sabia descobrir no paciente o rosto de Cristo. Temos algumas frases que merecem serem bem comentadas, sobretudo quando ele dizia numa carta para os seus colegas médicos: seja a dor considerada não somente como uma oscilação ou uma contração muscular, mas como o grito de uma alma, de um irmão, ao qual outro irmão, o médico, acode com o calor e com a caridade. Isto é, vamos entender também a vida íntima de uma pessoa que está com problema. Ele aproveitava para orientar, era um verdadeiro diretor espiritual, minha gente, né? E temos também uma frase que mostra os limites humanos, mesmo como médico, diante do poder de Deus. Olha que expressão que ele disse um dia: felizes nós, médicos, muitas vezes incapazes de debelar uma doença. Felizes nós, se nos lembrarmos que além dos corpos, temos diante de nós almas imortais, em relação às quais urge o preceito evangélico de amá-las
como nós mesmos. Era justamente isso, então, que eu estava chamando a atenção há pouco. Talvez uma das coisas muito belas, né, da vida de São José Moscati é a capacidade que ele teve de equilibrar essa balança, né, Padre Guido? Sim. Cuidar muito bem do corpo, né, porque é a função dele. Gente, eu estou falando de um cientista. São José Moscati é um grande cientista da sua época, né? Ele morreu no dia 12 de abril de 1927, né? 1927. Então, portanto, dia 12, agora, ainda daqui a alguns dias, dia 12, a gente lembra a memória litúrgica de São José Moscati. Mas se trata de um grande médico, de um verdadeiro cientista, professor, etc., mas que sabia muito bem equilibrar essa balança, de cuidar dos problemas relacionados à doença do corpo e também da alma. Essa frase dele é belíssima. Muito profunda. Dele conseguir enxergar em cada doente, em cada paciente, um ser humano com uma alma imortal que merece ser amada, como Cristo amou aquela criatura. Exato. Interessante, Diácono Eric, que no processo de beatificação foi apresentado também uma cestinha, um cesto, que ele usava dentro do consultório da sua casa. Ele dizia para os seus pacientes, escuta, coloca aí alguma coisa que você puder colocar. Mas se não pode, não tem problema. Mas se você tem mesmo necessidade e tem algum dinheirinho lá dentro, pode também pegar e levar embora. Gente, isto é um homem completamente desprendido das coisas materiais, mas olhava aquele bem integral da pessoa. Por isso era apelidado como o médico professor dos pobres. É interessante, tem um pormenor, minha gente. Trabalhou como médico até o último instante da sua vida. Morreu trabalhando. Morreu trabalhando, gente. Ele, de repente, atendendo um paciente dentro da sua casa, não passou bem, pediu licença um instantinho, foi num quarto de casa, tem um sofá, sentou, cruzou os braços e, de repente, faleceu. Foi assim, minha gente, né? E foi feito o processo e o Papa Paulo VI o beatificou no ano 1975 e o Papa São João Paulo II o canonizou no dia 25 de outubro do ano 1987. Portanto, dia 14 de abril é sua memória litúrgica. Tem um detalhe interessante da vida de São José Moscati, ele dedicou boa parte dos seus trabalhos como médico cuidando de cuidados paliativos. Aqueles doentes incuráveis, aquelas pessoas que não tinham mais condições de conseguir a cura. E justamente esse cuidado no final da vida tem tudo a ver com o que a gente falava ainda há pouco, né, Padre Guido? De olhar aquele paciente como uma alma imortal que merece cuidado, que merece ser amado. E tem um outro aspecto ainda que entra na vida de São José Moscati, que é belíssimo. Nosso tempo é curto, a gente está fazendo aqui um voo panorâmico. Mas o papel da verdade, né? Ele dizia, olha, se a verdade te leva a sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de calúnia, enfrente-a, né? Enfrenta essa situação, essa perseguição, porque a verdade, no final das contas, é o que vai nos levar para o céu. Né? É muito profundo isso também, Padre Guido. Muito profundo, e depois ele não excluiu o caminho que também a verdade nos apresenta de uma imitação de Cristo. E não esqueçamos que Cristo escolheu o caminho do sofrimento, da abnegação, da renúncia total de si mesmo, da sua total imolação. Então, dia 12 de abril, dia de São José Moscati, esse santo do sul da Itália. O Padre Pio era do sul da Itália também, né? Da mesma terra dele. Da mesma cidade, né, Padre Guido? Benevento, sim, nasceu exato. lá. Perto de Nápoles, né, Padre Guido, no sul da Itália. Na região chamada Campania, sim. E esse grande santo São José Moscati, então, que a gente comemora no dia 12, a gente trouxe aqui nesse assunto relacionado ao médico santo, santos que doaram a sua vida também através da medicina. E você pesquise, conheça um pouco mais sobre a vida de São José Moscati, né? Esse grande santo da igreja. No próximo bloco, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Está aí São José Moscati, então, para quem ainda não conhecia a história, um pouco da imagem de São José Moscati, esse grande santo, leigo, consagrado, desde os 17 anos a Deus, que dedicou sua vida aos pobres, à medicina e santificou através dessas vias. No próximo bloco, a gente vai falar de uma outra santa leiga, né? Também médica, Santa Giana Beretta Molla, talvez Santa Giana um pouco mais conhecida dos brasileiros. E o milagre que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla aconteceu no Brasil e nós gravamos uma matéria, né,
com os envolvidos nesse milagre. A gente vai exibir no próximo bloco, depois do intervalo. Você aproveita e vai ligando para a gente, que a gente tem um livro para sortear. Daqui a pouquinho você pode fazer algum comentário sobre a vida de São José Moscati, Giana Beretta Molla, que a gente vai conversar na sequência. Esse livro que está aí, sortearemos daqui a pouquinho. É Tempo de Ser Curado, Restaurado e Liberto. Enquanto a gente conversa e durante o intervalo, liga, deixa o seu nome para participar do sorteio. Quer fazer uma colocação, Padre Guilherme? Exato, é porque é de hoje, por isso, né? O Vaticano hoje comunicou ufficialmente que no dia 3 de novembro deste ano será beatificada a Clélia Meroni, a fundadora das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, né? E o milagre aconteceu em Ribeirão Preto, aqui no Brasil. Olha só, mais um caso então, que aconteceu no Brasil. Mais um caso de milagre no Brasil. Essa comunidade religiosa tem casa lá em Bauru. Tem 4 casas lá Espírito em Santo Bauru. do Pinhal, aqui pertinho. Muito Exato. bem, que alegria. Então, mais uma beata para a igreja. A gente vai para o intervalo, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Santa Giana Beretta Molla. Lembrando, se você está passando alguma dificuldade ou conhece alguém de alguma história relacionada, por exemplo, alguém que está pensando em abortar uma criança, alguém que por alguma razão não entende a gravidade desse assunto, tem tudo a ver com Santa Giana Beretta Molla. Se você não conhece a história, não sai daí. Depois do intervalo a gente vai contar a história dela e vamos mostrar a matéria então com a família que recebeu o milagre que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla. Não sai daí, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já.